Então, bora lá, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa mentoria SMC, tá? Vamos passar aqui o básico do SMC para vocês. Hoje, nessa primeira aula, a gente vai entender sobre estrutura de mercado, tá? Como você vai trabalhando as estruturas para você entender se o mercado vai continuar trabalhando uma alta ou se ele vai trabalhar uma baixa a partir de determinado momento, igual agora. O mercado ele estava fazendo um grande movimento de compra, né? Nesse preço aqui, ó. Olha aí a esticada que ele dá, ó. Tá? Ele faz essa pernada aqui, tá? Se você pega esse desenho, você vê que ele está fazendo os rompimentos, tá? Da parte de cima das regiões, ó. Ele está sempre rompendo essas partes de cima, ó. E aí, quando ele volta, faz uma pequena correção, né? Em determinada região. Essas regiões, elas podem ser regiões variadas, tá, pessoal? Nesse movimento aqui, ó, a gente está analisando só a pernada de compra, né? Claro que tem todo um contexto. Então, o que que acontece? Quando você vê esse cenário acontecendo, ou se você ver esse outro tipo de cenário, ó, vou fazer isso aqui um pouco melhor. Pronto. Esse cenário aqui é ideal para você entender, ó. O que acontece? Quando você vê o mercado fazendo essa impulsão de preço, ó, ele faz uma impulsão de preço. Aí ele faz uma correção. Essa correção ela vem até uma determinada região. E aí o preço vem e faz uma nova impulsão, fazendo rompimento do fundo anterior, tá? Isso aqui é caracterização de uma estrutura de preço. O preço ele está fazendo rompimentos de fundo. E quando ele faz a correção, ele tende a vir nesse fundo, nessa região aqui, ó, nessa área do preço, ou em uma ordem, um bloco de ordem, um FVG, algum tipo de região um pouco mais barata nesse mercado. Tá um preço ali mais, na verdade, aqui mais caro para você poder vender e ele desenvolver o rompimento do próximo fundo, né? Criar um novo fundo aí no preço e uma nova correção, certo? Então, o que acontece? Para eu trabalhar as estruturas do mercado, eu vou ter que estar observando isso aqui. A estrutura de alta vai ser a mesma coisa, né? Ela vai chamar aqui a impulsão, vai corrigir, vai vir a determinada região, vai jogar o preço rompendo, vai voltar aqui, ó, numa determinada região, vai romper novamente, tá? E isso aqui é a característica de uma estrutura limpa do preço, tá? Igual tá acontecendo agora. Deixa eu apagar aqui esses desenhos, ó. Olha aqui, o mercado ele tava fazendo aquela movimentação de compra, né, que a gente viu, ó. Deixa eu fazer o desenho com o papel, ó. Vou fazer corpo e pavio, ó, tá? Ó, fazendo os rompimentos da compra. E aí ele faz esse fundo aqui, ó, e rompe a última vez. Esse foi o último rompimento do preço, tá? Essa última movimentação foi o último rompimento. Aqui, ó, aqui ela já não rompe mais para compra, ela rompe para venda, ó. Não conseguiu romper, rompeu para cá, tá? Isso aqui você tem que entender que essa movimentação aqui, ó, que acabou de acontecer, ela faz determinada situação. Olha só, ela não consegue mais romper o topo, né? Ela não conseguiu mais romper aqui o topo, ó. Aí o que que aconteceu? A venda fez o rompimento de um fundo, tá? Isso não pode acontecer numa estrutura de compra, pessoal, tá? O mercado ele tem que romper topos na estrutura de compra e tem que romper fundo na estrutura de venda. Quando a venda é suficiente para romper um fundo, principalmente com essa intenção forte de venda que teve aqui, quando ela é responsável por romper um fundo do preço, o mercado ele já está caracterizando uma perca de força do movimento contrário, tá? Então, ó, se a venda aqui ela conseguiu fazer o rompimento de um fundo aqui, ó, a gente pode validar essa movimentação de venda após o mercado fazer uma correção, tá? Aqui mais ou menos na força do mercado ou na região que foi rompida, e aí ele vem e renova fundos, tá? Aí ele vem e faz a renovação do fundo. Igual aqui já aconteceu mais ou menos, ó. Eu posso explicar para vocês. Aqui ele vem, ó, faz essa movimentação, ele sobe de compra aqui, ó, e rompe de novo, tá? Aqui embaixo, ó. Tá? Aí ele rompe novamente. Então o que aconteceu? O mercado ele
fez a quebra, né, do movimento, tá? Ele fez a quebra do movimento. Quando ele faz a quebra do movimento, ele precisa romper mais fundos aí, por quê? Que é o seguinte, pessoal, agora vem a cereja do bolo aqui, ó. Na estrutura, ela tem uma defesa, tá? E a gente costuma chamar de protetor da estrutura. Seria o quê? Seriam os blocos de ordem e os Fairvalue Gaps, né? Que são os FVGs. Que inclusive o preço está trabalhando um aqui agora, mas vamos lá. O que que seria um bloco de ordem, né? Que a gente costuma chamar de OB, né? Seria Order Block, né? O nome. O que que seria um bloco de ordem? O bloco de ordem, ele é o candle, tá? De cor contrária, né? E vamos supor que o mercado ele vai iniciar um movimento de venda. Esse order block aqui seria um order block vendedor, tá? Um bloco de venda. Esse bloco de venda ele antecede a movimentação, tá? Que vai vir fazendo o seu movimento aqui, ó. Como que isso acontece? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Sempre antes de um grande movimento que faz o rompimento, ele deixa uma região de venda. Olha só, essa velinha de venda aqui, ó. Vou marcar o corpo dela todo e o pavio. Ela é um bloco de ordem. Por quê? Porque antes dessa grande alta, ó, veio essa velinha de venda, tá? Então ela é um bloco de ordem. Abaixo dela tem muita ordem posicionada de venda, porque muita gente utiliza essas regiões, ó, para buscar as compras e os stops delas estão aqui embaixo, tá? Então o que que acontece? Esse bloco de ordem tem muita ordem posicionada abaixo dele. Então o que que acontece? Quando você utiliza esse bloco de ordem, você vai ver uma coisa, você vai utilizar confluências para saber se esse bloco de ordem realmente é um bloco de ordem legal. Se você pode utilizar ou se ele é um bloco de ordem fraco, tá? Quais são essas coisas? Eu posso utilizar uma Fibonacci, ó, daqui da onde o preço nasceu até o final dele, ó. Pronto, aqui o meu bloco de ordem que a gente acabou de ver, ele está entre a região dos 50% do preço, tá? E a região de 61, tá? Ponto 8, ó, tá? Então o que que acontece? Aqui já é uma região que flutua bastante ordem. Então, ó, a Fibonacci, ela confluenciou para mim essa região. Então eu posso esperar o quê? A mitigação, que seria o quê? A captura desse bloco para eu buscar uma região mais forte aqui, que seria a de 61, né, para fazer o desconto do preço, né? Vamos supor assim. O preço ele tem uma região um pouquinho mais abaixo ali que pode ser uma região melhor, então eu vou utilizar ela. Então, se eu tenho essa região do 61 e o preço vem fazer esse movimento, se eu quiser comprar nesse movimento, ele é ideal que eu espere chegar nessa região de 61, tá? Para ficar mais interessante. Mas isso a gente vai falar sobre indicadores ainda, tá, pessoal? Isso é só uma dica para você entender. O que que eu posso utilizar mais? Eu posso utilizar o meu volume profile, né? Que seria o volume de negociação do preço. Ó, o meu volume profile ele não bateu, tá? Deixa eu fazer outra medição aqui, daqui do gap, ó. Vou fazer do gap para cá, ó. Tá, o volume não confluenciou, tá? O volume de preço não confluenciou com a região, tá, pessoal? Então, ó, você vai ter que observar bastante aqui o movimento. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. Para o mercado fazer um movimento de venda e caracterizar um movimento que vai romper aqui direto, ele teria de confirmar uma região, tá? Ele teria de confirmar, ele teria que fazer a confirmação aqui em cima no bloco de ordem ou na região de oferta, né, do preço, que a gente chama, tá? Nesse bloco de ordem que seria a região de oferta. Região de oferta em cima, região de demanda embaixo. Então o preço está ali uma demanda aqui, ó, na região de demanda, tá? E essa região de demanda ela pode jogar o preço para cima, tá? Eu só vou começar a vender nesse mercado após o preço fazer aquela confirmação que a gente utilizou aqui, ó, tá? Aí ele volta fazendo a correção e aí a gente vai ver o rompimento dos fundos, caracterizando aí a leitura de venda para o mercado desenvolver, tá? Como aqui ele está em cima de duas regiões, ó, aqui eu também tenho um FVG aqui nessa região, tá? O que que seria um FVG? Seria o Fair Value Gap, tá? A gente vai ter uma aula só sobre essas coisas aí, ó. Aqui a gente está no Fair Value, tá? Aqui também é uma região que o preço
pode jogar o mercado para cima, certo? Então, ó, eu tenho duas regiões aqui que pode jogar o mercado para cima, mesmo ele se mostrando de venda, tá? Ele tá, ó, se movimentando de venda, mas isso aqui pode ser uma correção, tá? Até essa região aqui para depois o mercado voltar a se deslanchar para cima. Então eu preciso ver como vai ser a reação do preço, tá? Para eu entender. Agora vamos para algumas dicas que vocês precisam lembrar, tá, pessoal? Ó, estrutura de compra, o mercado rompe topos, tá? Se ele rompe um fundo, já está me indicando que ele pode fazer um movimento de venda, tá? Não pode romper fundo em estrutura de compra. Da mesma forma que você vai utilizar isso aí também na estrutura de venda, tá? Se a venda está acontecendo, ela vai romper os fundos. A partir do momento que ela rompe um topo, eu vou utilizar os meus fair values, os meus order blocks para jogar o preço para cima e fazer a movimentação de compra aí, tá? Então é mais ou menos dessa maneira que você vai utilizar a estrutura do mercado, certo? É dessa maneira que você vai estar observando o mercado por enquanto. Agora vamos falar um pouco mais sobre esses indicadores que eu falei, que são o quê? O bloco de ordem, tá? Que é o primeiro. A primeira coisa que você precisa entender no preço vai ser o bloco de ordem. Então, o que que eu estou fazendo? Eu já sei que o mercado ele tá subindo, ó. Aqui ele rompeu a última vez. Depois ele não conseguiu mais romper, ó, ficou preso aqui nessa região e desceu, rompeu para baixo. Aqui já está me caracterizando uma quebra de estrutura, tá? Porque a estrutura de compra ela foi quebrada, foi violada, o preço conseguiu romper um fundo. Então ela já está me indicando venda aqui nesse movimento, tá? O que é que eu preciso para confirmar? Eu preciso confirmar a região, ó. O preço tem que vir fazendo a sua correção para chegar pelo menos no bloco de ordem aqui, ó, comprador, né, que foi o último candle comprador antes do preço reverter e romper o fundo. Então ele antecedeu um rompimento. Então vou utilizar esse bloco. Como que eu vou influenciar esse bloco? Eu posso utilizar aquela mesma questão que eu falei. Eu posso puxar uma fibra do topo até o fundo, ó, já que é venda, tá, ó. Topo até o fundo. A região do bloco de ordem está acima da 61,8. Melhor ainda. Melhor região para jogar, ó. Se ela tivesse no 50% ou na 61 seria legal, mas como ela está um pouco acima, fica melhor ainda, tá? Depois que vocês conseguirem entender o que que é o fair value na próxima aula, o que que é algumas situações que acontecem, aí vocês vão confluenciar mais ainda essa região. Mas eu preciso que vocês entendam mais ou menos isso aqui a princípio, certo? Então, olha só. Aqui a gente tem essa movimentação, tá? Mas isso nada impede que o preço também jogue o mercado para baixo. Por quê? Porque ele já quebrou a estrutura, tá? Eu preciso que ele venha nessa região aqui em cima para mim. Por quê? Porque o mercado aqui também tem região de defesa, pessoal, entendeu? Aqui também tem defesa. Olha, esse order block de venda aqui, ó, ele não tem confluência do volume profile, tá? Que é o volume de negociação aqui dessa pernada. Mas ele tem uma FIBO muito próxima. Então é uma região interessante aqui para você observar, para você aguardar o preço trabalhando, tá? Deixa eu refinar aqui para 15 minutos, vamos ver como que tá aqui, ó. 15 minutos, ó. O preço já fez uma movimentaçãozinha aqui, tá nessa regiãozinha, tá no 15 aqui a gente tem algumas percepções diferentes, certo? Porque o movimento fica maior, né? Ó, ele parou de romper aqui, deixou esse grande pavio, aí o último rompimento veio bem fraco, ó. Aí a venda vai lá e impulsiona daqui, ó, faz um topo duplo, né, que é uma fraqueza do preço, e aí ele mete um rompimento fortíssimo aqui, ó. Tá? Então aqui já caracterizou a quebra de estrutura do preço. Essa quebra de estrutura só vai ser validada, né, pessoal, quando o preço toca na defesa aqui, vem fazendo a sua correção aqui no meu bloco de ordem, no Fair Value Gap, que seria outro tipo de bloco, tá? Que pode parar o preço, entendeu? Aí ali ele vai reagir e vai voltar a tentar romper os fundos aqui, ó. Aí é dessa região aí, que é a região mais forte do preço, que eu vou tentar buscar minha ordem. Eu não vou simplesmente vender aqui e esperar que ele despenque. Por quê? Porque ele pode buscar uma região aqui em cima. Tá, pessoal? Isso que vocês precisam aprender a princípio.
Para você conseguir identificar um bom movimento no mercado, você precisa ter essa percepção de como as estruturas são montadas, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre essas questões aí dos fair values, do, do bloco de ordem em si, um pouco mais porque a gente já está montando um operacional, né? Isso aqui não tem muito segredo. Você vai utilizar, você vai ter que ter muita paciência, mas você precisa observar os conceitos do SMC para conseguir identificar as regiões que você vai utilizar, tá? Porque pegar o trade, saber aonde é o alvo, aonde o mercado pode chegar, é simples, tá? O que você precisa ter é esse conhecimento e aguardar o movimento correto, tá? Para você conseguir jogar o seu preço para cima, tá? Jogar o preço para cima ou para baixo também. Então, o que que vai acontecer? Vamos buscar aqui um outro gráfico, ó. Forex. Ah, deixa eu apagar ali, ó. Deixa eu apertar aqui Forex e aí a gente vem para um Euro USD. Pode ser Euro USD? Tá, Euro USD tá bem complicadinho de operar, ó. Tá bem travadão, tá? Mas aqui a gente tem uma leitura assim, ó. Repare uma coisa, o mercado do Euro USD aqui no 15, ó, vamos botar no uma hora aqui, ó. Primeiro eu vou buscar um gráfico maior. Tá, uma hora tá uma queda absurda, tá? Nesse uma hora ele faz um movimento aqui, ó, que possivelmente era um movimento corretivo. E o que que vai acontecer? Eu vou marcar aqui uma coisa que eu tô vendo numa hora que aconteceu, ó, que foi um FVG. Eu vou ensinar para vocês logo o que é o FVG, ó. Dessa vela aqui, ó, até esse outro movimento aqui, a gente tem, ó, um espaço, tá? Você consegue ver que esse paviozinho aqui da segunda vela e esse paviozinho da quarta vela aqui, ó, que vai ser esses aqui, ó. Esse pavio e esse, ó. Vocês podem ver que eles não foram conectados. Igual aqui, ó. Esse aqui apareceu, esse voltou aqui, ó, e depois desceu, tá? Aí esse aqui apareceu, ó, e não conseguiu chegar até o último lá, ó. Então, isso aqui é um Fair Value Gap. A gente vai trabalhar como FVG, tá? Você pode colocar o nome aí, ó, de FVG. Deixa eu botar aqui. Ó, isso aqui é um FVG, ó. Tá? A princípio é o que você vai saber sobre ele. Vou marcar ó, FVG. Pronto. Um Fair Value Gap. Tá? FVG. E olha só o que que o mercado fez aqui. Ele faz essa grande esse rompimento, né? Essa grande pernada de venda. E aí ele inicia um movimento de compra bem fraquinho aqui, ó. Não é aquele movimento expressivo, rompendo o topo e confirmando. É um movimento fraco, né? Então o que que acontece? Esse movimento fraco aí, ó, que aconteceu, ele está sendo uma correção no preço, tá? Por quê? Porque a estrutura ainda é de venda. A compra não conseguiu romper nenhum tipo de movimento ainda, tá? Ela não conseguiu romper os topos ainda. Olha aí, ó, o preço caindo muito, ó. E os topos que realmente fizeram rompimento não foram rompidos, tá? Lembrando que tem que ser o topo que faz o rompimento, pessoal, ó. Rompeu, aí ele vai romper esse fundo, tá? Se ele romper um fundo que tá aqui, ó, não, não pode ser utilizado, tá? Como uma quebra de estrutura. Por quê? Esses fundos não foram responsáveis por fazer o rompimento. Tá? Essa informação eu esqueci de passar, mas agora você já sabe. Você vai utilizar a maioria das vezes os topos, ó. Igual esse topo aqui gerou o rompimento desse fundo, tá? Dando continuação à estrutura. Aí, se a compra conseguir romper esse topo, tá? Esse topo aqui. Aí você vai caracterizar uma quebra de estrutura, tá? Mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Beleza. Olha só, a gente tem um FVG de uma hora aqui, tá? O mercado veio, tocou nessa região e olha só a pancada que ele deu. Vamos ver em um gráfico de 15 minutos como que ele se desenvolveu aqui, ó. Olha só, tá? Ele veio, capturou esse FVG. Aqui nessa mesma região a gente tem um bloco de ordem comprador, ó. Tá? Um bloquinho que o mercado deixou antes de fazer esse último rompimento vendedor. E aqui eu tenho, então, eu tenho também um OB, né, que é um order block, tá? Um OB aqui, ó. Pronto. Então, olha só como que essa região estava forte aí para o preço trabalhar. Então, o que que a gente faz? Você vem, ó, chama na Fibonacci, vamos confluenciar cada vez mais aquela região, ó. Chamei na Fibo, a minha região de FVG está cravada junta com a 61,8 da região, tá? Então, ó, chegou no FVG, veio o mercado, já tem a 61, já tem order block antes. O mercado vem fazendo um movimento corretivo, por quê? Porque o movimento corretivo ele é clássico. Olha só, pessoal. Um movimento bem, ó.
bem parado, ó. Não rompe pra cima, aí quando rompe, volta, muito paradão. Né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso em outra aula, mas olha só o movimento como é que ele veio muito parado, muito quebrado, né? Então ele estava fazendo essa correção e agora o Euro USD deu uma grande pancada de venda a partir daquela região ali, tá? Aonde você vai cravando ali seus movimentos. Beleza? Então vamos finalizar por aqui essa aula sobre a estrutura do mercado. A parte 2 a gente já vai utilizar alguns conceitos, né? A gente vai explicar alguns conceitos aí de forma mais clara e mais detalhada para vocês, tá certo? Então bora que bora.